Olá, sou a professora Luciane Voit. Estamos na nossa sexta aula de técnica vocal. Sou professora de canto e teclado. Então, hoje nós vamos falar sobre o apoio abdominal. Como eu havia falado na aula passada, quando nós falamos sobre respiração e fizemos exercícios de respiração para melhorar a sua capacidade de controlar o ar, agora a gente vai controlar a entrada e saída de ar com o apoio abdominal. Então, o que é o apoio abdominal? Apoio abdominal é o controle da saída de ar para a emissão da sua voz. Ou seja, você tem que apoiar, ou seja, fixar o ar na região abdominal, que é o diafragma, para permitir que a saída seja constante e lenta, né? Ou seja, controlar a saída de ar com a sua voz, para que você não solte todo o ar de uma vez, né? Como a gente falou dos 4 pontos principais nas primeiras aulas, que são postura e respiração, que andam sempre juntas, que foi o que eu falei na última aula, que foi a quinta aula, sobre respiração, quem não viu, vê lá. E hoje é a sexta aula, a gente vai falar sobre o apoio, né? Na outra aula nós vamos falar um pouco sobre como direcionar a sua voz, como projetar a sua voz, né? Sem que você force a garganta. Então agora a gente vai fazer um movimento de pinça com a mão. Vocês vão pegar esses dedos e vão colocar na cintura, apertando a gordurinha da cintura, né? Então, vocês vão ter cuidado para o ar não subir para o peito quando vocês inspirarem, mas vocês vão inspirar jogando esse ar para a região abdominal. Ou seja, é claro que o ar ele vai estar no pulmão, mas você não vai sentir o pulmão inflar. Ele manda que o diafragma enche, né? Então, é aqui que vai encher de ar. Então, cuidado para o ar não ir para o peito, sempre aqui para baixo. Então, vocês vão perceber que a mão de vocês, levemente, ela vai abrir e fechar e vai um pouquinho para os lados, de acordo com a respiração, tá bom? Então, a gente vai fazer isso e vocês vão fazer comigo. Coloca os dedinhos aqui, aperta, agora inspira. Então, vai e volta. Vocês percebendo essa movimentação na região abdominal e também nas costas, né, que é costal diafragmática, vocês vão estar fazendo a respiração correta, certo? Então, tem que fazer isso lentamente até acostumar e treinar todo dia. Então, vamos lá, mais uma vez. Isso. Então, isso serve para mostrar que vocês vão trabalhar essa região o tempo todo. Mas você nunca vai jogar o ar aqui, certo? O que a gente vai fazer agora? Vocês vão tentar inspirar e segurar o ar um pouquinho, tá? Inspira, segura, mas não cria tensão no pescoço. Ó, eu tô com o ar aqui. Agora tenta girar o pescoço. Vê se você está conseguindo girar o pescoço tranquilamente. Isso quer dizer que você está jogando o ar para a região correta, senão você vai estar tensionando aqui. Agora solta o ar. Isso. Então, a gente vai fazer uns exercícios agora de apoio, que é claro que envolve a respiração, né? Então, a inspiração, como eu falei, a postura anda junto com a inspiração, que é a respiração correta, e a respiração anda junto com o apoio, e o apoio junto com toda a técnica para você abrir a garganta depois. Então, tudo faz parte, uma coisa leva a outra. Então, é claro que a gente vai treinar exercícios de respiração para o apoio, que é nada mais do que eu já falei, que é o controle da saída de ar. Então, a gente tem que fazer isso agora no começo, observando bem a movimentação do apoio. É claro que com o tempo você vai conseguir fazer isso mais naturalmente, né? Então você não precisa ficar forçando muito. Agora mesmo você não deve fazer muita força, você tem que fazer isso o mais natural possível, mas tem que ver se está acontecendo a movimentação abdominal, a tensão correta aqui, tá? Então a gente vai fazer exercício de inspiração. Você vai inspirar por 5 segundos,
vai segurar o ar por 5 segundos e vai soltar por 5 segundos, tá? Então, a gente vai fazer essa sequência de 5 por 5. Então, você vai fazer 5 vezes de 5 cada movimento, ou seja, inspira em 5, segura em 5 e deixa sair o ar em 5. Então, a gente vai fazer isso devagarzinho, tá bom? Então, vamos lá comigo. Eu vou tentar contar com os dedos para eu poder fazer a respiração correta, tá bom? Então, a gente vai inspirar em 5, ó. Segurou em 5 e soltou em 5. Entenderam? Então, vocês vão fazer 5 vezes a mesma sequência. A gente já fez uma, vamos fazer mais 4. Inspira em 5, inspira contando. Segurou. Soltou em 5. Isso. De novo. Inspirou em 5. Segurou. Soltou em 5. Mais uma vez. Segurou. Soltou. Mais uma vez. Segurou. E soltou. Isso. Tranquilo, né? Vocês viram que não há necessidade de ficar fazendo barulho. Não precisa inspirar fazendo... Não. Você tem que controlar isso também, né? Se agora no começo vocês estão fazendo um pouquinho de barulhinho, não tem problema. Mas tem que tentar controlar isso, tá? Com o tempo, vocês podem fazer essa sequência aumentando o tempo, né? A gente fez de 5 em 5, vocês podem aumentar para 6 segundos cada coisa que você faz, ou depois para 10, se você conseguir aumentar para 30, maravilha! Com o tempo, você consegue fazer até 1 minuto cada coisa. Mas você tem que treinar muito, não vai ser de uma hora para outra, porque a gente precisa controlar, aprender a controlar primeiro, tá? Então, outro exercício muito bom para treinar o apoio é soltar o ar em S, né? Então, a gente vai fazer isso com o metrônomo. Eu não sei se vocês estão lembrados que eu falei do metrônomo na aula, na quinta aula, né? Na aula passada. Eu falei que é um instrumento que ele vai ajudar você a contar, né? Os batimentos por minuto. Então, se você não tem o metrônomo, você pode usar o ritmo do teclado ou o metrônomo do teclado, tem teclado que não tem. Eu estou usando o ritmo do teclado, soltando apenas a bateria, né? Então, por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai fazer, primeiramente, no batimento por minuto, 80. Então, a gente vai diminuir o tempo. Aqui tava em 100. Eu vou botar 80. E a gente vai contar 3 vezes de 4, né? Soltando o ar em S. Então, 3 vezes a gente vai contar 4, sem parar. Tipo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Soltando o ar. Ou seja, você vai inspirar pelo nariz, jogando o ar para a região abdominal. E esse ar vai fazer fazendo isso por 12 segundos, ou seja, 12 batimentos por minuto, né? Então, a gente vai fazer, aliás, 80 batimentos por minuto. A gente vai fazer 12 tempos, certo?
Então a gente vai soltar aqui e vai primeiro, e lembra que tem que inspirar. Inspira lentamente. Inspira. Isso, respira e vamos fazer mais uma vez. Inspira e conta 3 vezes 4. Vai lá. Isso. Agora a gente vai aumentar a dificuldade, o grau de dificuldade. Ou seja, você vai colocar, em vez de 80 batimentos por minuto, você vai colocar 60. Você vai contar os mesmos 3 vezes 4. Você vai contar 4 compassos, aliás, 3 compassos de 4 tempos, mas com mais devagar agora, com uma lentidão maior. Então, você tem que controlar mais ainda essa saída de ar para que você não fique sem ar quando chegar no último compasso, tá? Então, vamos lá. Bem relaxado. Inspira. Isso. Esse é mais cansativo. Ele é mais difícil, mas você vai ter que ir aumentando gradativamente o tempo de sustentação, né? Contar mais tempos por compasso, ou você tem que diminuir a velocidade, né? Então, assim, dá para fazer de várias formas. Você pode também contar 4 vezes 4 com a velocidade 70. Então, agora a gente vai fazer isso. A gente vai aumentar para 70 batimentos por minuto, mas você vai contar 4 compassos de 4 tempos agora. É aquilo que eu falei, você pode ir aumentando conforme você for acostumando a controlar a saída e a entrada de ar, tá? Então agora, 4 vezes 4 no tempo 70. Aê! Então esse você vai ver que é um pouco mais difícil ainda, mas você consegue. É só ir acostumando. Agora a gente vai para um outro exercício que é muito bom, né? Que ajuda você a controlar bastante a questão de saída e entrada de ar do apoio. Você vai fazer uns exercícios, você pode usar tanto o que eu ensinei nas primeiras aulas a fazer um exercício com ele, que é para soltar a voz também, para, né, ajuda a aquecer bem as pregas vocais. Ou você pode fazer o ou você pode fazer zzz, com a letra Z. Você vai escolher o que você se sentir melhor, ou o que você tiver mais facilidade. Tanto faz, não tem problema. Só que você tem que sustentar sempre a mesma nota. Então, eu vou fazer com o trrr. A gente vai fazer sempre reto. Eu vou tocar eu vou fazer um arpejo aqui. Só que vocês vão sempre segurar essa nota, ó. Então, a gente vai começar um pouquinho grave. Eu vou fazer o trrr. Então, a gente vai fazer assim, ó. Inspira. Cuida para não criar tensão. Você tem que ficar relaxado. A tensão vai vir só da região abdominal, uma leve tensãozinha para você controlar a saída do ar, tá? Para você produzir o som. Então, vamos lá. Agora respira. Respirou.
cada vez mais agudo, mais apoio, hein? Agora tá ficando agudinho. Mais um. Usa falsete se precisar, não tem problema. Só que chega no tom, vai lá. Então, sempre que eu inspiro, eu uso a região diafragmática como apoio para o ar ficar. E quando eu começar a produzir o som, esse apoio que eu tô falando, que é a região do abdômen e das costas, que se movimentam quando você inspira, eles vão ajudar você a controlar a saída de ar, porque se você jogar o ar no peito, aquilo que eu falei, você não vai ter apoio nenhum, você não vai conseguir fazer a sustentação até o final, né? Tem uns exercícios também muito bons, eles com relação assim, à abertura da costela e da postura, você tem que ter para conseguir fazer melhor o exercício. Isso a gente já falou, né, na aula anterior, né, nas outras aulas sobre a postura e sobre como abrir a costela. Então a gente fez também o primeiro exercício, também foi para isso, né, para que você sentisse que tá abrindo aqui atrás, não só aqui na frente, né. São exercícios como se fosse um surdo mudo falando, né, um sh, o S, X e o F. Então, esses exercícios são muito bons para treinar o apoio. A gente pode fazer os isotônicos, que são os estacatos, né? E também os isométricos, que são os mais longos. Os isotônicos, eles são curtos, eles são em tempos cortados. Então, você pode fazer certo? Agora, os isométricos, eles são longos. Então, você inspira. Certo? Então, tanto faz. Tanto um como o outro, os dois tipos, são muito bons para você treinar a questão do apoio, porque você tem que controlar também a saída e a entrada de ar, né? Fazer mais naturalmente possível, contrair levemente, né? Então, assim, são exercícios importantes que você faça todos os dias para que você melhore a questão do apoio. É claro que, como eu falei, não é só o apoio que vai te ajudar a ter uma potência vocal ou a ter uma sustentação maior, mas anda junto. Assim como com a respiração, o apoio anda junto, assim como a técnica na garganta, que é o que eu vou explicar na próxima aula, né? Mais especificamente, como a gente está fazendo nessa aula falando sobre o apoio, eu vou falar mais sobre a questão da garganta na próxima. Então, agora a gente vai inspirar e soprar em 2 etapas, né, de cada. Então, você vai também pode colocar a mão aqui. Esse exercício também é mais fácil, ele é um pouquinho mais fácil para você treinar no começo. Então, você vai fazer assim, ó, você vai inspirar em 2 etapas, você vai fazer... Então, na primeira etapa, eu inspiro e o abdômen que dá aquela crescidinha. Na segunda etapa, eu sinto que as costas também expandem. Então, você vai fazer isso observando, ó. Tanto você pode usar o S, como você pode soprar. Então,
fica mais fácil se você soprar para você sentir a saída mais forte. Ó, você vai fazer. Tá? Então, esses exercícios vocês podem fazer 10 vezes cada, não tem assim uma contraindicação. Quanto mais você fizer, melhor. Se começar a sentir tontura, né, falta de ar, claro que você vai dar um tempo, você vai descansar, vai fazer aquela inspiração que eu ensinei na primeira aula, inspira pelo nariz, expira pela boca lentamente, não força nada se você começar a sentir tontura. Mas assim, é só no começo que você pode sentir, depois você vai acostumar com isso, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos então estar falando sobre a direção da voz na garganta. Ou seja, você vai aprender a usar a técnica vocal corretamente nas 4 etapas que a gente já falou sobre a postura e respiração. Agora, sobre o apoio. A postura, eu já falei também na primeira aula, né? Então, nessa quinta aula, eu também reforcei que a postura e a respiração andam juntas, né? Tanto como pro apoio também é preciso ter postura sempre para cantar, né? Tanto a postura vocal como a postura do corpo. Então, é isso. Até a próxima aula.